E se eu te dissesse que saber tudo sobre a sua saúde pode, na verdade, te deixar mais doente em alguns aspectos, principalmente da sua saúde mental? Pensando aqui por uma via da ansiedade, enfim. Polêmica essa minha introdução? Talvez um pouco, mas a gente tem que conversar aqui um pouquinho que hoje em dia a gente vive, né, na era da saúde quantificada. Eu vejo com muitos bons olhos essa história da longevidade, do bem-estar, né? Mas a gente não pode esquecer que às vezes a gente entra num caminho de obsessão mesmo, né? Em medir cada passo, cada ciclo de sono, cada caloria, porque a gente acha que isso é sinônimo de segurança, de viver mais, enfim. Eu posso até dizer que hoje a gente vive um momento de hipervigilância sobre a nossa saúde, né? Mil exames, às vezes a gente não tem uma clínica formulada ali para pedir aqueles exames, né? Para ter a necessidade daqueles exames. Scanner de corpo inteiro, essa coisa da longevidade que vai prometer que a gente saiba de doenças antes de qualquer sintoma. Parece um sonho do controle. Mas esse controle é, muitas vezes, uma ilusão cognitiva. E, inclusive, o marketing é bem sedutor, né? Descubra tudo antes que aconteça. Só, gente, que a ciência médica ali vai alertar para os riscos do falso positivo, dos achados que são incidentais, aquelas pequenas variações que todo mundo vai ter e que não vai representar nenhum perigo real. Muitas pessoas hoje em dia já sofrem dessa ansiedade por uma hipervigilância, que não dão conta ali de ver um númerozinho fora do lugar no exame que já ficam com a cabeça a mil, precisam de mais exames para confirmar aquilo, já elevam o pensamento para uma super catástrofe e sem dados clínicos, porque isso é muito importante da gente pensar. A clínica, muitas vezes, ela é soberana, né? Os dados de realidade, falta dado de realidade e excesso de informação sem efetividade. Ah, mas isso não traz muito problema para as pessoas. Descobrir uma coisa que depois a gente descobre que não é nada, pode ser interessante. Então imagina aqui comigo, uma pessoa, sei lá, de 30 anos, que é saudável e que foi lá fazer um desses exames além, o excesso. E o resultado sugeriu que tinha ali uma alteração, sei lá, de quadril e que talvez precisasse de uma cirurgia. Imagina o pânico dessa pessoa, né? Essa pessoa passou semanas ali numa agonia até que um especialista de um hospital fizesse uma avaliação clínica real, até descobrir essa pessoa e descobriu que era apenas uma anomalia inofensiva. Ela podia ter passado por uma cirurgia. Mas você está sendo muito catastrófica também. Gente, a gente não sabe os desfechos disso, né? Mas isso vai ilustrar um pouquinho o excesso dessa informação sem o devido filtro. Porque por mais que ela não tivesse passado pela cirurgia, ela ficou ali um mês sofrendo por aquela possível catástrofe. Já pensou sobre isso? Então, essa busca por controle absoluto, muitas vezes é uma tentativa de evitar a incerteza natural da vida. E nas nossas necessidades de previsibilidade, a gente tem certeza que a gente precisa disso, né? Mas o nosso corpo, ele não é uma máquina perfeita de laboratório, ele vai ter ruídos, vão ter marcas que vão ser apenas parte da nossa história e não necessariamente uma doença que precisa ser tratada. O sofrimento humano, ele aumenta quando a gente tenta exercer um controle rígido sobre coisas que são inerentemente incontroláveis, como o envelhecimento, a biologia, o nosso corpo, em alguns momentos, né? Que é o que a gente chama de vida acontecendo. E aceitar radicalmente não significa ser negligente, não fazer os exames, mas entender que os nossos corpos, eles não são livres de bugs, né? E é lógico, você que está me ouvindo vai me dizer que teve a história de um fulano que não estava procurando, mas foi fazer um exame e achou uma doença super grave logo no início. Gente, é por isso que a gente faz exame de rotina, né? Eu não estou falando que a gente não deva fazer exames.
Os exames de rotina eles estão aí, eles são com base na prevalência das coisas que acontecem na população. A gente está falando sobre excesso, né? Prevenção é o pilar da medicina moderna, mas é diferente o cuidado do excesso, daquilo que é obsessivo, né? E quando a nossa rotina de saúde vira uma lista interminável de checagens movida pelo medo, a gente vai ali sacrificar nossa saúde mental para tentar salvar a nossa saúde física. E a gente nem está ali aproveitando a vida com a nossa saúde física, porque a gente está pensando ali na ansiedade que a gente está vivendo. Então, a ciência ela é maravilhosa para salvar a vida, mas ela não deve substituir a nossa paz. Às vezes, a busca frenética por otimizar a biologia faz que a gente esqueça, né, que a gente tem um corpo que precisa viver o aqui e agora. Ter saúde também é saber quando a gente tem que parar de procurar por problemas onde ali não existe, né, algo maior. Que é diferente, gente, da gente procurar problemas de quando a gente tem marcadores comportamentais ou biológicos sobre problemas, ok? Eu não estou falando a mesma coisa. Estou falando sobre aquilo que é o excesso. Acho que deu para entender, né? E me diz, você aí cuida da sua saúde? É excesso? É cuidado? Você consegue diferenciar isso na sua vida? Até onde a sua busca por cuidado é por amor à vida ou medo da incerteza? Já pensou sobre isso? Interessante, né? Mas são perguntas que eu deixo aqui para a gente responder. Eu sou Bia Haut, sou psicóloga clínica, pós-doc em saúde mental e adoro vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre psicologia e polêmicas, às vezes não tão polêmicos assim, dentro da saúde mental. Até a próxima!